Permitir é um ato ativo de um estado de presença, é uma coerência emocional entre mente e coração. Quando o corpo governa, não há entrega. Você já se permitiu simplesmente acontecer em você? Mas ao mesmo tempo você é uma ausência de ação. Permitir um ato ativo de presença. Hoje eu quero te convidar a pensar comigo o que realmente significa permitir para você e por que quando o corpo governa não há entrega. Permitir não é desistir e não desistir. Permitir é não se abandonar. Permitir é não perder o controle daquilo que é bom para você. Permitir é um estado de coerência, é uma coerência fina, dedicada, delicada entre aquilo que a sua mente compreende e aquilo que o seu coração é capaz de sustentar. Quando eu permito, eu não estou anestesiada num estado de presença só. Quando eu permito, eu estou presente naquela emoção, dentro de um limite óbvio corporal, né? Porque a gente não pode permitir tudo sem se implicar naquilo que é o nosso soma, né? Eu estou aqui para sentir, sem me defender da experiência. Não sei se conseguem me entender isso. A gente se permitir sem se defender dessa experiência, quer dizer, quando a gente está presente realmente, mas não só naquela passividade, sabe, do pathos, da paixão, mas sim quando a gente tem aqui uma presença que ela não é só da ordem da passividade, ela também é autorregulatória. É aquela presença que quando a gente sente, né, que a gente está ali, a gente dá aquela capacidade de se sustentar, às vezes, numa tensão emocional, sem fingir, sem criar atalhos emocionais para que a gente não se congele naquilo que às vezes pode nos auto-sabotar. Por quê? Porque o sujeito, às vezes imaturo, ele se permite não se permitindo. Então a experiência, ela fica quase que frouxa, né, em relação àquilo que ela poderia ter, né, de senso-percepção dessa presença. Quando a gente solta o controle, a gente solta a ansiedade, a gente solta a compulsão, a gente solta as explicações em excesso, a gente solta a racionalização. E quando a gente solta essa racionalização, a gente permite, né, essa coisa que vem como quase uma suficiência, né? A gente fica ali dentro de um silêncio quase que suficiente para escutar o que o corpo não consegue falar quando a gente fala, né? Quando a gente se cala em determinado momento da nossa permissão, a gente consegue entender como que o nosso corpo às vezes governa as nossas entregas. E isso é profundamente verdadeiro quando a gente entende, né, que o nosso corpo às vezes governa a gente no medo, nos reflexos de trauma, às vezes numa memória que a gente tem ali, numa janela killer, numa memória que a gente tem negativa de algo que o nosso corpo passou, das nossas privações, né? Quando a gente pensa que a gente consegue controlar tudo. Então, quando o corpo governa a gente não consegue controlar esses padrões, né? A gente fica tentando se defender e quando a gente está num processo defensivo, a gente não aproveita a entrega. Então a entrega, ela precisa que o eu
esteja presente, ela esteja, né, presente. A entrega é um movimento muito sofisticado. E quando a gente é o suficiente para a gente mesmo, no sentido de que a gente se conhece, a gente sabe, aquilo que é o nosso eu, né, aquilo que faz a gente se conectar psiquicamente com aquilo que a gente está se entregando. O sujeito, na verdade, ele entende a fragilidade de si, ele dissolve, esse medo da vulnerabilidade, ele se permite estar ali por inteiro. Então, para que a gente esteja naquilo que é a gente mesmo, naquilo que faz a gente atravessar, esse bloco que eu falaria assim, essa parede psíquica entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente está bloqueado, né. Então essa coerência emocional, ela é rara, ela acontece quando o nosso coração consegue estar conectado com a nossa mente, quando a gente deixa que ele sinta, deixa que ele, governe nosso coração, entendendo que o pensamento, ele pode passar, mas a sensação, a emoção, né, que é criada nos acordes emocionais, quando a gente é mais coração do que mente, nesse caso, a gente sente o que dói, mas ao mesmo tempo organiza aquilo que nos tira do centro de si mesmo. Quando você entende que a entrega verdadeira é primeiro para si, né? Essa entrega nunca é para o outro. O outro no sentido de fora, né? Porque a gente tem um outro que é de dentro, né? Esse outro de dentro, ele é aquilo que faz com que a gente se entenda, sabe? Aquele outro, quando a gente pensa na questão mais profunda mesmo, de como que a gente consegue construir essa conexão profunda, como que a gente consegue construir esse momento de entrega verdadeira? A gente só pode soltar o controle, primeiro, quando a gente se constrói, quando a gente sabe que aquilo que está ali sendo controlado, tem uma questão que ela é muito mais da ordem estruturante, do que da coisa do acting out, sabe, do que da coisa da às vezes da impulsividade, dessa presença que está quase ausente, mas que na verdade, quando a gente entende isso, a gente entrega, essa presença sem se negar, né, a gente entrega se entregando no sentido de que, se essa entrega for uma fuga, ela é entendida como isso, se essa entrega é uma entrega, genuína, ela vem sem impulsividade, né, ela vem sem essa coisa de que: "Ai, será que eu preciso me permitir?". Se permitir é sentir que a vida ela é inteira, se permitir é perder a imagem ideal. Sabe aquela coisa do ego ideal e do ideal de ego? A gente reconhece esses limites. Se permitir é, às vezes, não saber, né, se permitir é o ato ético consigo mesmo. Eu paro de violentar as minhas próprias experiências para caber nas minhas defesas. Olha que interessante, quando você permite, você consegue não se abandonar. Quando você consegue finalmente se habitar. Então, a gente pensa que se permitir, além de ser às vezes uma passividade, um ato ativo de presença, entrega o corpo que não governa mais para poder se defender. A entrega ela acontece quando a mente silencia a constante necessidade de controlar.
A entrega, ela na verdade é um sinal de maturidade emocional, é um sinal de que a gente não